Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a este canal Conhecendo a Verdade. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão. Hoje eu quero trazer uma mensagem da Palavra de Deus e também dar o meu testemunho da minha conversão, da minha vida outrora fora da presença de Deus e pós conversão, a minha vida hoje na presença de Deus. Eu quero trazer esse testemunho para edificar as vossas vidas. Amém? Primeiramente eu quero agradecer a todos que nos acompanham nesse dia e agradecer a todos os nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal Conhecendo a Verdade. Esse canal o Senhor colocou no meu coração para eu estar fazendo esta obra missionária, que é a divulgação da Palavra de Deus. E eu agradeço de coração a todos vocês que se inscreveram neste canal, que estão me apoiando nesse trabalho, que estão me ajudando a divulgar a Palavra de Deus. Esses vídeos têm alcançado muitas vidas lá no Brasil e aqui no Japão também. Talvez pessoas que nunca tiveram oportunidade de terem acesso à Palavra de Deus estão tendo através desse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo. Então eu quero agradecer a todos. E eu peço a você que ainda não foi inscrito neste canal, se inscreva neste canal para nos ajudar nesse trabalho. E assim o canal vai crescendo e nós continuamos divulgando a preciosa Palavra de Deus. Compartilhem com seus amigos, seus familiares, seus irmãos. Quanto mais pessoas compartilharem, a chance de expandir a Palavra de Deus, as mensagens, é maior, né? E não esqueçam nunca de dar o seu like, o seu joinha, para marcar a visualização, e assim o YouTube indica esses vídeos para muitas pessoas. E ative o sininho das notificações para que você esteja sempre atualizado com os vídeos que eu estou gravando e postando aqui neste canal. Amém? Eu conto com os vossos apoios e assim o nome do Senhor vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Então eu quero aqui primeiramente ler a Palavra de Deus e depois eu vou meditar, refletir aqui com todos através dessa passagem, e eu vou dar o meu testemunho da minha conversão, da minha esposa aqui no Japão e a nossa vida hoje na presença do Senhor. Amém? A palavra do Senhor encontra-se no Evangelho de João, capítulo de número 8, apenas 2 versículos, o 32 e o 36, que diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos e amigos, a palavra de Deus nos ensina nesta passagem que nós só passamos a sermos libertos dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa vida errada, das nossas atitudes erradas, quando nós passamos a conhecer a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. Quando nós passamos a conhecer a verdade, nós somos libertos, ganhamos uma nova vida, uma vida diferente, uma vida logicamente liberta,
do pecado, o pecado que aprisiona a pessoa, o pecado que coloca a pessoa muito distante de Deus. Porque Deus é santo e Ele não aceita o pecado. Deus odeia o pecado. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, no versículo 1, a palavra de Deus diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados formam um muro em que o Senhor não consegue vê-los. Ou seja, o pecado é tão grave que ele forma um muro, fazendo com que Deus não consiga nos ver. Não que ele não tenha poder para nos ver, mas o pecado é uma coisa que Deus odeia, que faz com que Deus não olhe para nós. As nossas iniquidades, os nossos pecados, formam uma divisão entre nós e o nosso Deus. Então o homem, ele só se liberta, ele só passa a ser uma pessoa livre do pecado, quando ele passa a conhecer a verdade. Quando ele passa a conhecer a palavra de Deus. Quando ele passa a conhecer a Jesus. Porque é Jesus que liberta. É Jesus que tira o homem do pecado. É Jesus que tira o homem do caminho tortuoso. Do caminho que vai conduzir para a perdição. Para a condenação. Mas quando nós estamos no mundo da ignorância, né? A Bíblia diz que quando nós ainda não conhecemos a verdade, não conhecemos a Jesus, nós estamos na vida de ignorância, na época da ignorância, porque não conhecemos, não temos culpa, porque não conhecemos a verdade, não conhecemos a Jesus. Então nós não temos esta visão real do conhecimento. Para nós, tudo que nós fazemos é certo. Mas na realidade, é errado. Porque o pecado, o inimigo, que é o pai da mentira, que é o autor do pecado, que é o autor da mentira, ele nos ilude a ponto de nós não conseguirmos discernir aquilo que nós estamos fazendo. Não conseguimos entender as atitudes que nós estamos tomando, as decisões que nós tomamos, o caminho que nós estamos trilhando, porque ele nos cega espiritualmente. O inimigo cauteriza a nossa mente. Então nós só passamos a enxergar quando nós passamos a conhecer a verdade, quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, quando nós passamos a conhecer a Jesus. Aí o Senhor abre os nossos olhos espirituais. O Senhor nos mostra aquilo que é certo e aquilo que é errado, para nós não continuarmos no erro. Porque se nós continuamos no erro e no pecado, o nosso fim será a condenação. E esta não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos alcancem a salvação e não venham a se perder. Então, meus queridos, assim era a minha vida outrora, antes de conhecer a verdade, antes de conhecer a Jesus. A minha vida era uma vida de pecado, uma vida envolvida com o pecado, uma vida envolvida com os vícios, uma vida influenciada pelos conceitos deste mundo, onde nós achamos que aquilo que o mundo nos oferece é atrativo para nós. Realmente, é atrativo porque nós não conhecemos a verdade.
Então tudo aquilo que o inimigo coloca neste mundo e oferece, aos nossos olhos, aos olhos do homem pecador, aos olhos do homem a qual o inimigo cegou espiritualmente, parece ser bom, é atrativo, é prazeroso. A Bíblia diz que até aquilo que é amargo, porque o pecado é tudo isso, mas nos nossos lábios, no lábio do homem pecador, que não conhece a verdade, torna-se um favo de mel, sabor de mel, porque não tem discernimento. Eu era essa pessoa que vivia dessa maneira. Achava que tudo aquilo que eu queria fazer, que o meu coração impulsionava para fazer, era correto. Tinha vícios de bebida, de tabagismo. Era envolvido com prazeres pecaminosos. Pendia para o lado da vil concupiscência da carne. Aquelas coisas que as pessoas praticam neste mundo, achando que está correto, caminhando por um caminho tortuoso, mas o inimigo transforma esse caminho num caminho reto, num caminho bom, e não é. Tudo isso, meus queridos, eu praticava e agia dessa maneira. O meu comportamento era esse. Até o ano de 1998, aqui no Japão, na província de Gunma, na cidade de Oizumi, no ano de 1998, quando eu, pela primeira vez, me adentrei na casa do Senhor para participar e assistir a um culto evangélico, aonde Deus se fazia presente, que até então eu não conhecia. E pela primeira vez eu e a minha esposa, hoje a missionária Tânia, nos adentramos ali na casa do Senhor, na Assembleia de Deus. E naquele dia, o Espírito Santo falou fortemente no nosso coração, nos impulsionando a tomarmos aquela rica decisão, a maior decisão que nós tomamos na nossa vida, de aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando ouvimos a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, naquele dia sendo transmitida pelo pastor da igreja, o Espírito Santo ali falava no meu coração, dando-me entendimento da palavra de Deus, abrindo a minha mente que estava cauterizada até aquele momento pelo nosso inimigo. O Senhor abriu o meu entendimento, me deu o entendimento da sua palavra, falou fortemente no meu coração, e naquele dia eu pude ver que eu era o mais miserável pecador, que eu necessitava da misericórdia e do grande amor de Deus para a minha vida, porque se eu continuasse daquela forma, daquela maneira, o meu fim seria triste, trágico, seria a condenação, meus queridos. Mas quando eu passei a conhecer a verdade, a ter um encontro com o Senhor Jesus, quando eu recebi a palavra de Deus no meu coração, e naquele dia então, a partir daquele dia, a minha vida foi transformada. A Bíblia diz que quando nós
aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, esse nosso corpo passa a ser o templo, ou seja, a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a morar nessa casa. Foi transformado no tabernáculo de Deus, a morada do Espírito Santo. Então eu fui liberto daquela vida totalmente errada, a qual eu tinha até aquele momento, até aquele dia. A minha vida foi transformada, fui liberto dos vícios, fui liberto daquela vida de prazeres que só iam me levar para a condenação eterna. Passei a ser liberto dos pensamentos pecaminosos, pensamentos errados, das atitudes erradas, das práticas erradas, pecaminosas. Ali o Senhor começou a mudar a minha maneira de ser. Hoje, há 25 anos da minha conversão, da minha libertação, hoje tem pessoas da minha época que não me reconhecem. Por quê? Porque a mudança foi de tal maneira. Aquele homem pecador, aquele homem que tinha uma vida toda errada, das atitudes totalmente erradas, hoje, quando me veem, não me reconhecem. Porque hoje eu sou dessa maneira, como eu estou vos apresentando, dessa maneira como eu ando hoje. Hoje o Senhor me transformou, não somente num servo de Deus, não deu a mim somente a salvação da minha alma e para a minha esposa, mas fez de mim hoje um ministro do Senhor, um ministro do Evangelho. Me capacitou, me deu uns dons espirituais, fez de mim um profeta de Deus, para estar transmitindo a poderosa palavra de Deus há 25 anos, firme na presença do Senhor. Mudou a minha vida, me deu uma vida nova. Na presença do Senhor, a abundância de alegria, meus queridos. Na presença do Senhor, nós somos uma pessoa feliz, diferente, alegres, porque nós sabemos que no final da nossa caminhada, nós vamos ter um lugar eterno para morar ao lado do Senhor. Mas isso é para quem é liberto. Isso é para quem dá ouvido à palavra de Deus, para quem dá crédito à palavra de Deus. É para aqueles que abrem seus corações e deixam a palavra de Deus penetrar nos seus corações. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela não volta vazia. Mas antes ela faz aquilo que apraz a Deus. E ela atende o propósito a qual o Senhor a enviou. Todas as mensagens que o Senhor envia, usando seus profetas, usando seus vasos para transmiti-la, ela tem poder. Ela penetra nos corações. Um testemunho desse edifica as vidas. Às vezes você olha para uma pessoa e não dá valor nenhum. Uma pessoa jogada na sarjeta, uma pessoa afundada nos vícios, na prostituição, seja qual for os vícios, seja qual for a vida pecaminosa, vida errada
que a pessoa está tendo, as pessoas da sociedade, do mundo, não dão valor a essas pessoas. Já as condenam. Mas isso é aos olhos humanos. Porque para Deus tem muito valor, uma alma tem muito valor. Deus transforma, Deus muda o nosso ser, as nossas atitudes, assim como transformou a minha vida, assim como me libertou, assim como fez de mim um vaso de honra nas mãos do Senhor, assim como o Senhor fez de mim um profeta, fez de mim um pregador da sua palavra, para levar a mensagem do Senhor às vidas que dela necessitam. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, como é maravilhoso nós entregarmos nossas vidas ao Senhor Jesus. Como é maravilhoso nós recebermos o Senhor Jesus na nossa vida. Recebemos o Espírito Santo fazendo morada no nosso coração, na nossa vida. Como é maravilhoso nós sermos transformados. Como é maravilhoso nós caminharmos na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, sabendo que o Senhor nos ajuda nesta caminhada, que Ele vai nos conduzir para um lugar seguro, Ele vai nos levar para um lugar seguro, e vai nos dar a vida eterna ao lado dEle. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero dizer para você nesse dia, meus queridos, você que se afastou da presença do Senhor, você que um dia já conheceu a verdade, conheceu a palavra de Deus, conheceu a Jesus, você que já foi liberto um dia, você que já foi transformado um dia, mas pelas suas fraquezas, saiu da presença do Senhor, desviou dos caminhos do Senhor, está afastado, está afastada. Eu quero te dar um conselho nesse dia. Tome esta rica decisão, reconcilie-se com o Senhor, volte novamente para os caminhos do Senhor, para os braços do Senhor. Volte a cultuar a Deus, a participar dos cultos na casa de Deus, a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Porque você é um escolhido, é uma escolhida de Deus. O Senhor fez um sacrifício por você. Faça esse concerto com o Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para a presença de Deus. Faça a sua confissão nesse dia ao ouvir esta mensagem. Confesse os seus pecados. Se arrependa. E diga para o Senhor: Senhor, hoje eu me reconcilio com o Senhor. Hoje eu estou retornando para os teus braços, para a tua presença. E peça a Ele para que Ele venha te fortalecer nessa caminhada, para você permanecer firme na presença do Senhor. E você, meu querido amigo, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que assim como eu era, que não conhecia a verdade e achava que estava tudo bem, tudo certo na minha vida, e não estava. Eu reconheço esse seu pensamento, porque eu também era assim. Eu te dou esse conselho nesse dia. Ao ouvir esta mensagem, ao ouvir esse testemunho, tome esta decisão nesse dia. Fale com Deus, Ele vai te ouvir. Fale para o Senhor: Senhor, eu ouvi esta mensagem nesse dia, eu ouvi esse testemunho maravilhoso, e a tua palavra falou no meu coração. Eu quero aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador nesse dia. Eu creio que o Senhor veio a este mundo
deu a sua vida para me salvar. Foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje se encontra à destra de Deus, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o nosso Criador, o nosso Senhor, e intercede por nós. Escreva meu nome no livro da vida. Dirija a minha vida. Me dá graça, me dá força para eu caminhar até o final na tua presença e me dá a salvação. Confesse os seus pecados, peça a Ele, perdoa os meus pecados. E hoje você recebe a sua salvação. E a partir de hoje, a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser mudada. Você vai dar esse testemunho que eu dei nesse dia, da transformação da sua vida. Amém? Jesus te ama. O Senhor tem um plano na sua vida. Não perca tempo. Entregue a sua vida ao Senhor nesse dia. E eu quero aqui agradecer a algumas pessoas que foram muito importantes na minha vida, na vida da minha esposa, desde o dia da nossa conversão até o tempo que nós permanecemos nessa igreja onde nós nos convertemos, lá na província de Guma, na cidade de Oizumi, aqui no Japão. Eu quero agradecer ao pastor Wagner Brandão e ao pastor Pedro Fontes, a sua esposa, a missionária Marta, que ainda estão aqui no Japão, que tem hoje, eles dirigem ministérios aqui no Japão e continuam fazendo a obra de Deus. Esses grandes servos de Deus, ministros do Senhor, nos ajudaram muito no início da nossa carreira na fé, a nossa vida na fé. Foram homens de Deus que estiveram ao nosso lado, nos apoiando, sempre nos ensinando, nos orientando. Eu devo muito a esses grandes homens de Deus, que até hoje eu tenho certeza que eles intercedem por todos nós, né? Que um dia já fomos ovelhas deles, porque eles eram os nossos pastores, os homens de Deus que estavam ali na frente daquela grande obra ali na cidade de Oizumi. Eu quero agradecer então a esses grandes servos de Deus e também a todos os nossos irmãos no início da nossa caminhada, que muito nos ajudaram. Também eu quero que não posso deixar de agradecer a nossa irmã Creide de Souza, uma serva de Deus que está aqui no Japão ainda, que foi, na verdade, nós podemos dizer, a nossa mãe na fé, né? Foi através dela que nós nos convertemos, que fomos à casa do Senhor ao convite dela, e ela sempre nos ajudando, nos apoiando, nos levando ali para a casa de Deus, nos trazendo, e também cuidava da nossa filha na época com 2 anos de idade, porque ela tinha uma creche aqui no Japão, e foi uma pessoa muito importante na nossa vida também. Eu quero agradecer de coração a nossa irmã Creide de Souza. Então, meus queridos e amados irmãos, esta foi a mensagem nesse dia, e eu tinha que dar esse testemunho para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado pela sua grandeza, pela sua soberania e pelo seu grande amor para conosco. Esse foi o grande amor de Deus para conosco, né? A palavra de Deus ali em João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi assim que aconteceu conosco, né? Pelo grande amor de Deus para conosco, assim o Senhor nos salvou, teve misericórdia de nós. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que participaram conosco nesse dia, e agradecer mais uma vez a todos os inscritos neste canal, e a você que ainda não se inscreveu, peço mais uma vez que se inscreva neste canal para nos ajudar nesse trabalho, para que assim nós todos juntos
possamos continuar fazendo a obra de Deus. Eu daqui do Japão e talvez você aí do Brasil e em outros lugares, né? Mas está participando, está sendo muito importante nesse trabalho. Amém? Eu quero orar para finalizar, fazendo uma oração por todos os nossos inscritos e por todos aqueles que ainda não foram inscritos, mas que estão participando conosco, pelas suas famílias, pelos seus lares e também pelas pessoas que se encontram enfermas neste momento. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor, para todo sempre. Neste momento, Senhor, eu quero agradecer a Ti, Pai querido, por estarmos na Tua presença e por esta rica oportunidade nesse dia, de nós estarmos, Senhor, transmitindo a Tua poderosa palavra, dando esse testemunho, Senhor, para a edificação de muitas vidas. Eu creio, Senhor, que muitas vidas foram abençoadas nesse dia, ao ouvirem, Senhor, esta mensagem e também esse testemunho, Senhor, para reconhecerem que só o Senhor pode transformar as vidas, só o Senhor que pode libertar, só o Senhor que pode curar e pode salvar. Pai querido, Pai amado, abençoe todos os nossos irmãos inscritos neste canal, nossos amigos e também aqueles que ainda não se inscreveram, Senhor. Abençoe poderosamente, abençoe a família de cada um dos teus filhos, visita, Senhor, o lar de cada um dos teus filhos, derrama a tua graça sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu oro neste momento, Senhor, por todos aqueles que se encontram enfermos. Senhor, meu Deus, repreende todo o mal, toda a enfermidade na vida dos teus filhos. Opera milagres, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Abençoe aqueles que aceitaram o Senhor nesse dia como Salvador de suas vidas. Abençoe aqueles que voltaram para os teus caminhos, Senhor, que reconciliaram contigo, meu Pai. Senhor, dai graça, força a eles nessa caminhada, para permanecerem firmes na tua presença. Oh, meu Deus amado, abençoe cada um dos teus filhos, Senhor, nesse dia. É a minha oração, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a todos pelas vossas atenções nesse dia. Que Deus vos abençoe e vos guarde, e fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Deus vos abençoe.